misturado ali. E aí a Globo resolveu testar, botar uma mulher como repórter na Fórmula 1, que ainda não tinha. Era um meio assim bem masculino e que os caras estavam acostumados a ter homens dizendo para os outros caras o que aconteceu com a rebimboca da parafuseta, ou se o outro cara estava mais rápido, enfim. Isso foi em que ano, Mari? Putz, aí é que tu me pega, são os anos, né? As datas para mim é que são difíceis. Eu acho que de Fórmula 1. De Fórmula 1, tá. Então, de Fórmula 1, foi 2007, 2008 que eu fiz os primeiros grandes prêmios. Aí depois eu comecei a fazer para valer. O Hamilton começa quando? Também nessa época. A gente começou no mesmo ano. Legal. E a gente, imagina, a gente começou junto, meu coleguinha. Mas aí, não, eu me lembro bem porque eu fui fazer, foi a minha primeira pré-temporada. É uma época assim, para quem não conhece Fórmula 1, no inverno, em fevereiro, normalmente, os caras, tudo que eles inventaram em laboratório, eles vão botar em prática na pista. No inverno, não está valendo nada, mas eles vão botando em prática e vão vendo o que tem que ajustar no carro, o que está funcionando, o que não está. E os pilotos vão para andar no carro e para ter essa experiência e dar um feedback do que está acontecendo ali. E era a primeira do Hamilton, ele estava chegando na McLaren. E o cara do ano era o Alonso na McLaren. Então ele chegou, as pessoas deram bola e tal, ainda tinha a história de ser o primeiro negro da Fórmula 1, mas aí ficou aquela coisa, fala no assunto, não fala, ainda era tudo muito novo. E eu achei aquele guri super interessante. Logo que eu fui fazer a primeira entrevista, era uma coletiva, ele veio, as pessoas fizeram 2, 3 perguntas e deu, ninguém mais perguntou nada. Eu falei, amigos, então eu vou perguntar. Eu era a novata ali, eu não queria sair, deixa que eu vou, eu deixei todo mundo jogando ali, fiquei mais na retaguarda, quando o pessoal foi parando, eu fui indo junto, falei, bom, então me deixa que eu vou. E fiz uma entrevista bem maior, assim. Quase que uma entrevista para você. Quase. Porque foi uma delícia. Ele falou e tal, conversou. Eu já achei ele com uma personalidade fortíssima, porque era um guri, realmente era um gurizinho, chegando. E eu ainda falei, o que você acha de ter um bicampeão mundial para te dar as linhas, né? Para ser meio que um professor seu, que você está chegando agora aí. Ele falou, não, ele não vai ser meu professor, ele vai ser meu companheiro de equipe. Eu falei, maneiro, garoto! Né, maneiro começar com um dos maiores, né? O Hamilton se tornou um dos maiores. E, pô, isso que você falou sobre o Hamilton, que ele te chamou a atenção e tal, o que te chamou a atenção mesmo? Assim, você já chega nessa para fazer a coletiva lá, impactada por ele, pelo que eu entendi. É isso mesmo? Não, eu cheguei curiosa, né? E, na verdade... O que chamou tua atenção nele? Eu tava, pra te falar bem a verdade, eu tava concentrada era em mim, porque eu não queria falhar, era a minha primeira. Então eu falei, pô, é a chance que eu tô tendo de ser uma repórter na Fórmula 1. Eu já era uma repórter experiente, com grandes eventos e tal, mas eu tava entrando num meio totalmente novo. Então eu tava mais concentrada em fazer o que eu tinha que fazer e conseguir as respostas do que nele. Só que quando ele começa a falar, eu falo, pô, mas que cara interessante esse. E eu acho que aí é que é assim, a base de uma boa entrevista, velho. É quando você olha para o outro e fala, mas que interessante que você é. E aí eu fiquei impactada primeiro porque eu achei ele muito corajoso para a idade dele, pelo fato de ser um piloto negro, não se falava no assunto. Esse assunto não se falava. Falou assim, uma ou outra manchete quando ele apareceu. E depois não se falou mais, não se falou se ele tinha dificuldade, se ele não tinha. Foi um assunto que não... Mas para mim, brasileira, aquilo era gritante, era presente. Ele chegando jovem num ambiente assim, totalmente branco, né? Era uma outra história, assim. Então, eu achei... Talvez na época não tanto por isso, mas também por isso, mas por ele ser muito jovem e, assim, confiante sem ser exibido, sabe? Ele foi... Não, o bicampeão mundial não vai ser meu professor.